pessoal, eu sou Bruna Moraes e você está assistindo ao Prosa em Palco, que é o podcast oficial do Teatro Municipal Severino Cabral. E nós temos a honra de receber hoje aqui no estúdio o ator e dramaturgo Renato Fragoso, ele que vai nos contar sobre a sua trajetória, sua experiência na residência artística em dramaturgia que foi realizada pelo Teatro Municipal e também sobre o texto que é de autoria dele, o texto Jantar em Família, fruto da experiência vivida aqui na residência. Para explicar um pouquinho para você de casa, a residência artística ele é um programa inovador e estratégico implantado aqui no Teatro Municipal. Nesta última edição, ele foi voltado para o fomento da produção de textos para o teatro e o audiovisual. Então, hoje, a gente vai bater um papo com ele. Renato, seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigado. Nossa, eu estou me sentindo enobrecido, gente. Muito chique aqui o estúdio, maravilhoso, muito bem recebido também. Muito obrigado, Bruno. É um prazer estar com você por aqui. Então, vamos contar um pouquinho da tua história? Como é que começou a tua história na arte? Nossa, aí é uma Porque pergunta... você já me contou que são vários caminhos, né? Então, aí é muita coisa pra gente contar. Você falou ator e dramaturgo. Assim, na verdade, eu vou ter que tirar um pouco da minha modéstia da frente, porque eu não me acho nada, né? Eu sempre tive essa dificuldade, né? Até quando eu tive... A gente vai falar sobre isso, né? Eu tive minha transição de carreira para hoje estar somente dedicada à arte. E eu tinha muita dificuldade de assumir essa indumentária, né? De como artista. Eu sou artista. Às vezes as pessoas me perguntavam, depois dessa minha transição, o que você é? O que você faz? Com que você trabalha? Eu ficava... eu sou ator. Eu acho que eu sou ator. Eu ficava nessa incerteza, né? E quando você fala ator e dramaturgo, é uma coisa que fica... Né? Ainda pega um pouco nisso, né? De eu ter certeza disso. Aí você pergunta pra mim, quando é que começa, né, esse meu envolvimento com arte? E a história é longa, né? Então vamos lá, estamos aqui pra ouvir. Ainda bem que tem tempo, né? Tem bastante filme na câmera, né? Tem tempo demais. Então vamos lá. Meu envolvimento com a arte, ele começou... É muito natural pra mim falar de arte. Porque desde a minha infância... eu tenho muita ligação com o fazer artístico, né? E não como uma forma de profissão, não como uma forma de, que lindo o que ele faz, mas, por exemplo, quando eu era criança pequena mesmo, 7, 8 anos de idade, todo mundo queria ser médico, queria ser advogado, bombeiro, policial, e eu dizia para minha mãe, quando eu crescer eu quero ser escritor. Aí ela já dizia, né? Que eu acho que é uma história que se repete em muitos lares também, né? Que escritor não é profissão, meu filho. Artista não é profissão. Você tem que sonhar alguma coisa, né, mais sólida, né? Que dê dinheiro. Quem é escritor é alguma coisa e também é escritor, né? Escreve como um hobby, né? Ou uma segunda profissão. Mas desde essa época de criança, eu já tinha essa vontade, né? Essa chama. Eu chamo hoje de chama, né? Esse fogo dentro de mim, para ser artista. E aí eu comecei escrevendo. Acho que meu primeiro contato com arte... Desenhando também, eu desenhava bastante, mas era coisa de criança mesmo, né? Coisa para dentro de casa. A primeira vez que eu me vi artista de verdade foi quando eu brincava. E aí eu tenho uma referência muito forte, eu tenho que falar. Muito forte também da minha família, minha mãe. Eu cresci na minha infância vendo muito a minha mãe ler. Então, minha mãe, ela era... Hoje também mas um pouco menos, mas ela era muito leitora. Ela gostava muito de ler. Sempre tinha um livro dentro de casa. E por influência maior da minha irmã. Aí sim, a minha irmã talvez seja a minha grande figura a minha primeira grande referência quando se fala de arte. Não que ela seja artista, mas ela também era ela também é artista, né? Pensando bem. Ela lia bastante também, então eu me lembro de eu, criança, crescer, né? Aquela criança pequena, chegando ali na pré-adolescência, de eu ver a minha irmã lendo muito. Até hoje, ela é uma leitora voraz, ela sempre está com um livro. Eu também era, mas deixei um pouco de lado isso, é uma falta, estou fazendo uma confissão aqui. Né? É muito errado isso, mas deixei um pouco, né? Na desculpa da correria do dia a dia. Mas minha irmã era muito leitora, ela lia bastante. E além de ler, ela também escrevia poesia. Então eu não sei se por aquela invejinha boa, né, de irmão, né? Sempre tem, né? Aquela competiçãozinha. Aí eu via e eu me espelhava nela, eu queria escrever também. Eu via ela escrevendo. Claro, ela era um pouco mais velha, né, até alguns anos na frente de mim. E aí ela escrevia mais sério, né? Uma coisa mais sólida, digamos assim, né? Era mais poesia de verdade, né? E eu brincava fazendo assim, aí eu mostrava para minha família, para minha mãe, às vezes para amigos, assim, e o pessoal, não, tá bom, tá legal, tal. E eu fui gostando disso.
E aí talvez essa foi a primeira vez que eu me vi artista, foi quando eu escrevi uma poesia e aí inscrevi num concurso que teve, sei lá, online, de uma revista lá de Santa Catarina, Ventos do Norte, alguma coisa assim, não me lembro direito, Ventos alguma coisa. E aí eu inscrevi e ganhei esse concurso, ganhei numa categoria que era voltado para infanto-juvenil, uma coisa assim. Não era uma poesia infanto-juvenil, era uma poesia, nossa, né? 12 anos de idade escrevendo sobre a guerra, falando sobre guerra. Né? E aí eu lembro que eu fiquei, nossa, né? E eu gostei disso, eu gostei de me expressar, e principalmente eu sempre gostei de fazer com que as pessoas sentissem algo. Não faço arte para aparecer, às vezes eu sou até meio introspectivo, eu sou péssimo nos networkings que a arte proporciona, né? Ou exige da gente, além de proporcionar, exige, né? A gente precisa ter, para todo trabalho, na verdade. Claro. A gente precisa ter network. Eu sou muito introspectivo. Então, a plateia, o aplauso, para mim, não é tudo. Né? É muito mais fazer o outro sentir. E quando eu comecei a ver que a poesia que eu escrevia, e depois da poesia, quando eu era criança, crescendo, né, e virando adolescente, comecei a me envolver, aprendi a tocar violão, e aí também já foi um passo a mais, né? Dentro da arte, eu tive banda quando eu era adolescente, né, bandinha de colégio. Então, quando eu via que isso que eu fazia, ou seja música, seja tocar, seja cantar, ou seja a poesia que eu escrevia, ou a música que eu escrevia poesia e musicava, fazia com que as pessoas sentissem algo, isso começou a mexer comigo. Nossa, instigava um pouco, né? Que interessante, né? Você conseguir comunicar algo para uma pessoa e a pessoa ser tocada por isso. Né? E isso vai vir até, já fazendo um paralelo, claro que a gente pode voltar na história, mas fazendo um paralelo direto com o Jantar em Família, é muito sobre isso. A minha ideia em escrever o texto e hoje dirigir e executar vai muito nesse sentido. Eu gostaria que o texto lido, né, a execução, o espetáculo que a gente vai fazer, ele faça com que as pessoas que assistam, que vão assistir, sintam algo, saiam de lá com uma reflexão. Ele é um texto, e não é nenhuma falta de modéstia aí, então, falar que é um texto que é usado. Porque eu já tive opiniões de algumas pessoas que viram esse texto, já leram esse texto, e algumas opiniões mistas. Muitas pessoas disseram, não, muito bom, ótimo, maravilhoso, incrível. E outras dizendo que você tem certeza que vai ser assim. Ele é meio... Será que as pessoas vão pensar errado? Meio que pesado? Talvez. Não só pesado, mas ele acaba sendo ambíguo. Eu piso numa linha muito tênue. Dá uma cutucada, né? Cutuca na ferida de alguém. É um texto que é metafórico também, entendeu? Ele, em nenhum momento ele se propõe. Tanto na execução eu tive o cuidado de fazer isso, de mostrar que são atores contando uma história, e essa é uma história contada e não uma história real, e que nem se pretende que se reproduza ela no real, ou seja, não é uma apologia. Não quero que vocês façam exatamente o que está nessa história. Quando ela é uma provocação, ela talvez proponha uma intervenção também, né? Mas ela não vem para, façam igual, exatamente, ipsis literis, o que está na história. Mas propõe uma reflexão muito mais metafórica, alegórica, do que de fato, né? Enfim. Vamos voltar na história que a gente continua contando. Você já tá dando, se você deixar eu falar... eu nem apresento mais. Você vai estar comigo. Exatamente, eu vou roubar aqui, bem. viu? Então, calma. A gente vai chegar em Jantar em Família. Mas antes, vamos começar explicando pro pessoal como é que funciona uma residência artística, então. Tá, vamos lá. Residência artística. Eu já participei de 2 aqui no Teatro Municipal, é interessante dizer isso, né? Ano passado a gente teve uma residência artística em teatro musical. E aí, esse ano, a gente teve essa de dramaturgia. A residência artística... Se vocês fizeram um espetáculo... Superstar. Eu estava aqui, eu apresentei Superstar. Exatamente. Você estava lá e eu fui Jesus. Eu lembro. Eu fui Jesus. E, assim, a residência artística, ele é um programa... Deu, né, uma introdução ótima aí. E aí, do meu ponto de vista, né, como... aluno, residente, né? Eu achei a melhor palavra para dizer. Como residente, a forma como eu posso te dizer é uma oportunidade de a gente aprender fazendo. E sendo artístico, né, é muito importante. Porque o artista, quando ele aprende só a teoria e não faz, a teoria em si ela se encerra na teoria, né? Para ser artista é preciso ir para a prática, né? E eu acho que ser artista, inclusive, não prevê uma teoria. Por isso que é muito interessante o formato da residência artística. Qual é esse formato? A gente vem para reuniões, a gente tem
né? Pessoas que têm um conhecimento ímpar, que têm um conhecimento... Tem uma palavra mais bonita que fala. Conhecimento... Ai, gente, que se destaca, né? Como a gente teve agora nessa residência, teve o Flávio Guilherme, teve o professor Álvaro, teve o Marvin. São pessoas que, dentro das suas áreas, elas são destaque, né? Elas têm um conhecimento, têm uma experiência, principalmente, Sim. que ela se destaca. E a gente vem para essas aulas onde a gente vai trocar figurinhas. A gente está começando e tinha gente de todo tipo, né? Que começou essa residência com a gente. Tinha gente de todos os perfis, de todos os níveis de experiência. Você fala da primeira experiência ou já não dessa segunda? Já falando dessa também. E da primeira também, não foi diferente. Foi a primeira vez que teve um musical, algo nesse sentido aqui em Campina, Foi o primeiro musical produzido totalmente em Campina Grande. Em Campina Grande. Então foi muito bacana viver essa experiência. Eu tenho certeza que quem está assistindo o podcast também acompanhou. Foi muito legal, casa cheia. Se não acompanhou, tem no YouTube. Pode procurar, dá para assistir na íntegra. Produção do Flávio, né? A produção foi do Teatro Municipal, né? Eu acho que é melhor a gente dizer assim. E o Flávio foi o diretor, na verdade. Direção do Flávio Guilherme. E assim, ambas as experiências, como eu estava dizendo, a gente vem, né, em formato como se fosse de aula, digamos assim, mas muito mais para a gente trocar experiências. Vai ter artistas que já estão com uma experiência agregada, uma bagagem, já chegam com uma bagagem, e vai ter pessoas que estão chegando novas, que eu acho que é muito interessante. É o cru, né? Que vai aprendendo do... E a porta. Campina Grande, é uma coisa que a gente vai começar agora a falar sobre um tema que também é meio polêmico na minha visão, né? Que, assim, Campina Grande, a gente tem um histórico tão rico. O que eu não falo dessa perspectiva de arte. A gente tem artistas que nasceram ou se estabeleceram aqui em Campina Grande, na nossa história, que são tão importantes e reconhecidos, não só, né, a nível de Paraíba, regional, mas nacionalmente falando, que eu ainda sinto que Campina Grande tem muito mais a se fazer do que a gente faz. E iniciativas como essa da residência, tanto a de teatro musical, que foi no ano passado, como essa de dramaturgia, agora, né, esse ano, elas são sementes muito importantes para a gente conseguir extrair desse potencial que eu estou dizendo, né, extrair o máximo disso. Né? A gente deveria ter, em Campina Grande, um mercado artístico e cultural ainda mais pugente. E eu sinto muita falta disso. Talvez seja... Porque somos muito ricos, né? Você é natural daqui? Eu nasci em São Paulo. Vamos voltar na história de novo, né? Eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo até uns 10, 11 anos mais ou menos de idade, e aí sim eu vim para o Nordeste. Ainda morei no Sergipe, que é a terra da minha mãe nasceu lá. E aí, pouco depois, a gente veio pra Campina Grande. Meu pai nasceu na Paraíba, então a gente veio pra cá. Aí você bebeu água de Boqueirão e não voltou mais, né? Pois é, né? Eu digo mesmo que eu também não sou daqui, tá? Eu cheguei aqui com 11 anos, faz pouco tempo, faz uns 7 anos só que eu tô aqui. Então tá ótimo, tá bem novinho. Bem novinho, com tanta história pra contar, né? Faz um pouquinho mais de tempo. Tá, então aí você vem pra residência, vive essa experiência, então você entra de uma forma, sai totalmente diferente. Sai. E eu acho que como eu tava falando, né? Esse é o grande potencial que a gente tem em iniciativas desse tipo. Eu rezo para que a gente tenha mais iniciativas desse tipo, né? Que a gente fale sobre outros aspectos também, que é o que a gente necessita, né? O próprio professor Alan fala isso quando a gente inicia a residência, de que o intuito de projetos como esse é justamente fomentar a construção de um mercado, de uma economia criativa que ande com as próprias pernas. Sim. Hoje a gente precisa muito e depende muito do incentivo do Estado para poder, né, de verba pública para poder fazer arte, para poder fazer cultura. Isso me incomoda um pouco, sabe? É muito importante, é óbvio, não se deve deixar, não se deve diminuir esse tipo de incentivo, pelo contrário. A gente tem que fortalecer essas políticas também. Eu acho que essa é uma bandeira muito importante para todo artista entender o seu meio, levantar também. Mas eu acredito que a gente deveria também formar artistas em Campina Grande de forma que eles consigam vender projetos sem precisar desse apoio governamental. Tá dando para entender o que eu estou querendo dizer? Tá, a gente conseguir andar com as próprias pernas, digamos assim. Entendeu? Fugir um pouquinho do preconceito, porque eu acho que a arte ainda tem esse preconceito. Demais. E é difícil vender arte diante desse preconceito, né? Tanto a gente que vive nesse meio artístico, convive com diversas pessoas, a gente percebe
Quando você já chega já dizendo, eu sou artista, tá, e... E o que mais você faz? Você trabalha que com o mais quê? você trabalha com o quê? Essa é a grande questão. Talvez que sua mãe, lá atrás, tenha... Assim, a gente tinha muito mais isso. Também acredito que a gente conseguiu quebrar um pouquinho dessa barreira, mas muito pouco ainda. Precisa de muito chão ainda para vencer, né? Eu acho que esse ponto que você falou é muito importante. Desculpa te interromper. Mas não é importante porque é a minha história, mas é importante para talvez inspirar outras pessoas que estejam assistindo e que talvez tenham essa chama escondida dentro de si e estão esperando talvez um sinal para fazer acontecer. A minha história ela é muito interessante. Você tocou nesse ponto da minha mãe falar, não, mas artista, escritor não é profissão. E eu convivi muito com esse comentário. Eu não culpo em nada e não vejo maldade nenhuma nos meus pais em falar isso. Isso é uma, são épocas realidade diferentes, são realidades diferentes. Exatamente. Né? Eles não tinham essa perspectiva e talvez eles estivessem falando de uma realidade muito palpável de que realmente artista sofre muito para ganhar dinheiro. Isso é um problema, é o que a gente acabou de falar aqui. E ouvindo isso, comecei a falar da minha infância, da minha adolescência, em que eu me envolvia com arte, fazia poesia, cheguei a escrever música, escrevia rap, dançava, danças urbanas, né? Fazia break, dance com os colegas. Fiz muita coisa durante a minha juventude, mas quando chegou a hora de realmente escolher um caminho para seguir, eu dei o passo atrás e segui um outro caminho. Que foi na época que eu comecei a minha formação para o jornalismo também. Já era pensando em algo... Né? Já era pensando em algo que, não, eu vou poder aproveitar a minha habilidade de escrita, talvez, a minha desenvoltura com a oratória, para uma profissão, de fato. E isso na minha formação, né? E quando eu fui para trabalhar, aí que desbancou para um outro lado completamente diferente. Ou não. Mas eu imagino que eu ia para um outro lado completamente diferente, que eu fui trabalhar em escritório. Eu fui trabalhar com, engravatado, com terno, fui fazer venda, trabalhei com marketing. Assim, não ia imaginar nunca você no Exatamente, escritório. Exatamente. Não, fui liderança de equipe, mindset, né? Mindset disruptivo, não sei o que e tal. Fui viver essa vida corporativa. E aí eu vivi 10 anos. Ai, gente, eu falei que eu tinha 18, né? Não, eu não tô querendo nem fazer conta. Mas eu acho que o tempo tá fazendo bem. Eu trabalhei 10 anos, não é 18, né? Mas enfim, não vamos revelar a idade. Vamos deixar aí, é um plot twist. Quem sabe no final... Deixa ficar subentendido, né, Renato? Deixa ficar subentendido. Mas aí eu tive meus 10 anos trabalhando dentro de escritório. Trabalhei muito bem, enfim, né? Tive meus prazeres, né? E tudo mais, mas só que não era aquilo. Fiz muito bem o que eu fiz, mas eu sentia que eu era constante. Eu falo isso muito pra minha esposa também, né? Beatriz, que deve estar assistindo, um beijo pra ela. Eu falava muito, quando a gente tava lá discutindo as coisas da vida entre nós dois, aí eu falava assim, caramba, eu sinto que eu tô tomando aqui nesse lugar onde eu estou, dentro do escritório, liderando equipes, falando de vendas, falando de marketing, falando de várias coisas. Ai, desculpa, gente. Emoção. E aí eu falava, eu sinto que eu tô tomando o espaço de uma pessoa que sonhava estar aqui. Porque esse não é o meu sonho, eu tô vivendo um sonho de outra pessoa. E aí foi o que aconteceu no ano passado. Por isso que eu cheguei no ponto agora que eu queria, né? Que é da residência em teatro musical no ano passado, daqui do Teatro Municipal. Foi um ponto de virada na minha vida. Eu estava trabalhando para uma empresa de São Paulo. Era um trabalho remoto, mas às vezes eu tinha que ir para lá. E era uma rotina conturbadíssima, sem falar da pressão, que era o formato de trabalho também que a gente tinha, que é natural, não é da empresa, é natural do meio. E tinha essa questão... Ainda no ambiente corporativo. Ainda no ambiente corporativo. E tinha essa pedrinha no sapato de caramba, isso aqui deve ser muito gostoso para quem sonhou estar aqui, né? Para mim não é legal. Eu tinha esse sentimento. E aí, quando eu soube da residência, foi uma história também que eu acho que a gente pode deixar para outro momento, que é uma história longa, mas muito engraçada de como que eu entrei na residência, né? E eu tenho que também agradecer aos coordenadores, aos diretores da época, né, que estavam nessa residência. Mas foi uma história engraçada, né? Que eu entrei meio sem querer, meio de gaiato, porque eu estava voltando para o teatro. Eu tinha voltado a fazer dança, ano retrasado. Aí no ano passado eu me interessei em voltar a fazer teatro, que eu já tinha feito lá na minha juventude, quando eu fiz bastante coisa. Eu tinha feito algumas oficinas, participei de algumas peças, coisas pequenas, né? E aí eu falei, não, vou voltar agora. E aí caí dentro dessa residência, fiz a audição, passei, foi tudo uma coisa assim, né? Surpresas atrás de surpresas. E aí nessa época dessa residência eu tive um acordo para ser desligado da empresa que eu trabalhava em São Paulo.
E aí foi quando eu decidi, junto com a minha esposa, que mais uma vez eu tenho que falar, mandar um beijo, outro beijo para ela, porque ela é minha mecenas, ela é minha grande apoiadora nesse meio. Foi ela quem falou assim, Renato, acabou, cara. Toma logo o teu rumo dentro daqui, aproveita essa oportunidade que você está tendo dentro da residência, porque aí eu já estava também na mão com o papel de Jesus, eu ia ser protagonista, uma coisa que eu não acreditava que ia acontecer, porque há muito tempo eu estava longe das artes, como é que eu volto para uma residência? Eu já volto como um protagonista, e era E um papel emblemático, né? Também, isso marcou muito para mim, foi meio simbólico para mim, significativo para mim. E foi uma jornada também muito interessante, porque era um trabalho muito desafiador, a gente cantava, a gente tinha que encenar, interpretar, a gente tinha que cantar, a gente tinha toda uma relação com música, e é uma coisa que eu gostava muito já da minha... Sabe, foi o Renato de 15 anos se realizando agora. Então, quando ela falou isso para mim, foi muito forte, porque eu falei, não, então é isso. Eu vou me dedicar a essa residência, se o negócio der certo, se o resultado for bacana e abrir portas, eu vou estar aberto também para o que o universo me trouxer. E é isso que eu estava falando antes. Talvez tenha gente que está preso no escritório ou preso em vidas que não gostariam ou estejam nesse momento de tomar sua decisão, e a palavra que eu tenho a dizer é tipo, acredite. Acredite nessa chama, né? Acredite no espírito artístico. É muito difícil, mas se não houver gente para fazer, vai ficar cada vez mais difícil. E a gente vive isso em milhares de situações na nossa vida, né? Então, essa tomada de decisão, às vezes falta um pouquinho de coragem, porque a gente não é estimulado a ter coragem de seguir os nossos sonhos, né? Eu falo, por exemplo, uma pessoa que quer se tornar empreendedora, então quantas dificuldades ela encontra no caminho, quantas pessoas para dizer não vá, não faça, quando na verdade, se ela acreditar naquele sonho, tudo é possível. Né? Tem gente que vai lá e faz, tem gente que arruma desculpa, né? E fica colocando desculpa a gente e atrasando. É isso que a gente também estava falando, né? Existem duas faces. É preciso coragem para você assumir essa vida. E aí foi uma coisa que eu realmente tive que ter. A gente me planejei, né, economicamente para fazer essa transição também, que é uma coisa que a gente precisa ter, né? Essa segurança, né? Essa segurança, essa visão de que, não, peraí, eu vou fazer essa virada, mas e se não der certo, né? Ou então, como que eu vou fazer isso? Eu vou ter, antes de aparecer na TV, nos streamings, em séries e tudo mais, ou então lotar casas de teatro, eu vou começar. Então, eu vou começar pequeno, eu vou começar fazendo, né, publicidade, ou até TikTok, até Instagram, enfim, eu vou ter que começar pequeno para depois ir para o grande. Então, para isso, eu vou precisar de uma segurança econômica. Então, eu tive todo o cuidado junto com a minha esposa da gente planejar isso. E até porque foi uma transição meio que tardia, digamos assim, né? Eu tenho 30 anos, olha, já revelei. Eu tenho meus 30 anos de idade na cara, então não dá para brincar. Eu não tenho 18 para dizer, não, estou começando a vida, vou começar agora e experimentar para ver o que eu consigo, né? Então teve essa... Uma idade não avançada, você tá jovem demais ainda. Obrigado. Eu tô mais velha que você, tá, Renato? Não precisa. Mas aí, assim, você já tem ali, na casa dos 30, a gente já tem uma responsabilidade diferente. Tem uma casa, né? Você tem uma casa, tem família, então é diferente de quando a gente é jovem, de quando a gente é moleque, que quer curtir a vida, quer experimentar, quer se divertir. As responsabilidades de um adulto, né? Que não dá para fugir de sair. E aí o importante é a gente acreditar, porque se eu não acreditasse, de fato, por exemplo, se eu não acreditasse, eu não teria, depois da residência artística, ido para um outro curso ou ido para uma outra oficina. E é isso, é buscar oportunidades. E, como eu falei, a gente em Campina Grande poderia ter mais. A gente tem muito pouco. Por exemplo, eu vejo falta de cursos de teatro para criança, por exemplo, para pegar essas pessoas desde o seu início mesmo, né? Desde a sua formação inicial, crianças, adolescentes. Eu sinto muita falta disso. É necessário. Mas é importante, voltando ao que eu estava dizendo, a gente buscar também conhecimento. Então, isso faz parte também dessa minha mudança. Eu fui atrás de oficinas, eu fui atrás de cursos. Participo hoje, por exemplo, do curso com o Flávio Guilherme no Centro Cultural, que também é um equipamento público. Sim. Então, tem cursos gratuitos lá. É necessário que a gente divulgue isso. Eles fazem sua divulgação, mas é importante que a gente faça o nosso boca a boca também falando sobre isso. E de lá também saíram diversas oportunidades que eu pude aproveitar esse ano, que foi um ano muito especial e muito, muito grato. A gente está chegando, né, no final do ano, acho que é importante já começar a agradecer por isso. Foi um ano muito feliz para mim nesse sentido. Eu quis fazer essa mudança de carreira e o ano me recebeu muito bem. Talvez a grande culminância,
tenha justamente sido a residência de dramaturgia. Aí se eu te perguntar como que tá a tua vida hoje? Hoje o Renato, ele é ator, de fato. Aí eu vou voltar no início da nossa conversa. Hoje, como é que tá a situação? Assim, depois dessa transição, valeu a pena todo o esforço? A transição ainda está acontecendo, na verdade, né? Ela é um processo que... Não sei se vai ser longo, mas eu ainda me vejo ainda dentro dessa transição. Como eu falei, eu tenho que me formar ainda, né? Eu tenho que somar experiências para poder dizer, não, de fato, agora eu sou alguém que não está mais em transição, está numa carreira segura. Mas sim, né? Como eu falei, nesse momento em que eu estou, é um momento muito feliz para mim. É muito feliz porque eu tô... recentemente a gente participou a gente montou um espetáculo que foi o Sexo, a Comédia, com a companhia Satiricon. Você estava também junto com o Flávio? A gente recebeu o Flávio aqui, exatamente, bateu um papo sobre esse espetáculo, enfim. Foi muito legal. O Flávio Guilherme chega sempre com ideias, assim, fantásticas, né? Então, foi muito legal esse bate-papo com o Flávio. Tava no Sexo, a Comédia, e foi um espetáculo completamente independente. Então... A gente não teve apoio financeiro do Estado. A gente falava sobre isso. A gente não teve patrocinadores de fato. A gente teve apoiadores que a gente é muito grato até hoje, né? Que possibilitaram a execução desse projeto. Mas a gente não teve nenhum patrocinador, tipo, entrando com dinheiro e falando, toma aqui esse dinheiro, vocês montam o que vocês precisarem, depois me devolvem. É difícil fazer arte dessa forma, né? É demais. Tem que fazer por amor, né, Renato? Por amor, mas tem que ter também um quê de racional, que é aquilo que você estava falando sobre empreender. Isso também é um negócio, né? A gente está falando muito de arte como uma expressão, como algo humano, e é muito importante. A gente tem essa ideia, mas a arte também é um empreendimento. É aquilo que eu estava falando antes. Eu sinto falta de a gente ver a arte como um produto. Mas não como um produto, como um fast food. Mas como um produto sério, que eu consiga vender. Então, o que a gente... E voltando para o ponto do Satiricon, né, do sexo à comédia, essa era a minha principal... Eu estive muito presente, quis estar muito presente com o Flávio nessa construção do projeto. Então... tanto desde a parte, e usei meus conhecimentos para isso, né? Tanto a parte de divulgação, a parte da identidade visual, etc. Eu auxiliei o Flávio nessa... Cabeças juntas, né? Tá parecendo que eu estou conduzindo ele, né? Mas as nossas cabeças pensaram juntas, e não só os dois, o resto da equipe também da Satiricon agregou muito nesse sentido de pensar negócio, né? Então, esse é um grande exemplo de como o meu ano, de como essa minha transição, como esse processo tem sido feliz. A gente teve um espetáculo que foi muito bem recebido pelo público. Muita gente, até hoje, a gente vai ter já 1 mês e meio, mais ou menos, que a gente fez. E o público continua pedindo. Quem assistiu pede de novo, pede mais história. Eu quero conhecer mais sobre essa família louca que teve no espetáculo. Eu quero... Ou então quem não assistiu também pergunta quando é que vai ter uma nova data, me diz logo, né? E quando a gente vai poder assistir de novo, não pude assistir primeiro, a primeira sessão. E aí a gente... essa recepção, esse calor do público, acho que também é muito interessante. Né? Exatamente. Mas você tocou num ponto importante da carreira de qualquer ator, seja lá qual carreira que a gente queira seguir, sobre apoio familiar. Né? Então, você teve o apoio da sua esposa nessa decisão de mudar de vida, porque são dois universos completamente diferentes, né? O ambiente de escritório com esse ambiente artístico, embora tenhamos muitos atores em qualquer lugar que a gente esteja. Exatamente. Mas, brincadeiras à parte, é importante esse apoio também. O Flávio, quando esteve aqui, ele falou que eu tinha na minha família, eu pegava o sofá da casa da minha mãe, eu pegava isso, aquilo, outro. Então, assim, se você não tiver isso também dentro de casa, dificulta ainda mais. Também. Mas olha só que interessante, né? Eu tinha talvez muito medo de fazer essa virada por mim, né? Por mim só, né? Eu ter esse clique. Já tinha pensado várias vezes em fazer isso e tentar traçar modos de chegar, mas eu esbarrava muito no medo de não corresponder à expectativa da minha família. E quando eu falo isso, estou falando dos meus pais, né? Dessa família mais pregressa, não só da minha esposa em si, que também é família e mais presente hoje em dia, digamos assim, né? Na vida adulta da gente. Eu tinha medo de... se eu começar... Por exemplo, né? Eu faço balé. Se eu começar a fazer o balé agora e minha mãe, o que ela vai achar?
ela vai achar estranho. Ou meu pai, o que ele vai achar? Vou começar a fazer o teatro mesmo. O teatro, vão achar que eu sou vagabundo, que eu não tô ganhando dinheiro, né? Você vem de uma família tradicional, conservadora. Digamos que sim, É que quando você fala, me remete muito à minha família, assim. Nesses mesmos pensamentos. Quando a gente quer seguir uma carreira, a gente sempre pensa, e se eu fracassar? E se eu der desgosto? Vamos dizer essa palavra. E aí esse é o ponto. Porque eu tinha muito isso na minha cabeça, era um bloqueio. E quando eu fiz quando eu optei, então, não, vamos tentar, vamos fazer essa mudança e vamos fazer acontecer. Talvez a minha coragem em dar a cara a tapa e enfrentar, e falar, não, tô fazendo mesmo, tô fazendo teatro, ó, aqui vai ter um espetáculo aqui, né, vão me assistir e tudo mais. E os meus pais, eles receberam de forma muito tranquila. Às vezes o bloqueio tá na gente mesmo, Tá né? A gente tem uma cobrança também. Exatamente. Eu acho que é natural do ser humano também. Quando a gente é responsável, quando a gente quer o melhor, a gente se cobra. Às vezes muito mais do que o outro que tá ali. A gente cria um universo que nem é aquilo tudo. Exatamente. Eu acho que o grande inimigo da gente somos nós mesmos, né? Então, enfim, esse é um ponto. E hoje você tá feliz? Tô feliz, com certeza tô feliz. E como eu disse, né? São coisas, são presentes que eu recebo. O ano foi muito feliz para mim e é isso. São presentes que eu fui recebendo que não quando a gente... Tem, eu acho que um ditado que fala algo, não vou lembrar literalmente o que ele fala, mas fala isso, né? Quando você baixa as suas defesas, né? Isso que a gente estava falando, né? Você destrói essas preocupações que não existem, com coisas que não existem, com coisas que você cria e segue em frente aquilo que você acredita, as coisas vão aparecendo. E foi isso que aconteceu comigo. Então, eu tive vários espetáculos esse ano em que eu participei. Eu nunca imaginaria que no primeiro ano em que eu fizesse essa transição, eu teria tantas oportunidades como eu tive. Espaço. Tanto espaço como eu tive. Eu tive na minha sacra no início do ano, eu trabalhei com o Grupo Caetés, foi uma experiência maravilhosa que eu tive de contato com a cultura popular da gente, com a música, com a dança, que a gente fez o Paraibuco, com o Flauber, né, o Fábio Gorgônio, a Rose Gorgônio, que eles têm o Grupo Caetés. Toda a equipe, foi uma experiência maravilhosa. A gente trabalhou de maio, acho que até agosto, mais ou menos, nesse trabalho. Foi maravilhoso, uma coisa que mudou a minha cabeça, a minha visão para... Mas não vai muito também do talento? Acho que precisa ter talento. Porque às vezes... Aí você vai deixar, enfim, modéstia, como a gente falou no início, mas acho que precisa ter talento também. E você precisa aproveitar esse espaço. Porque muitas vezes a gente tem oportunidade na vida e a gente não sabe aproveitar essas oportunidades. Então, junta o talento com a vontade de fazer dar certo. Eu vou deixar para dizer se eu tenho talento, né? Ou se é necessário talento aí para quem assiste, quem vê. Porque é aquilo que eu falo, isso não passa na minha cabeça, né? Muitas vezes eu não acredito em mim mesmo. Olha, se Flávio estivesse aqui, ele ia brigar com você, com toda certeza absoluta. Mas eu acho que a gente tem que reconhecer um pouquinho do nosso fazer. Porque se a gente não reconhecer, como é que faz? Eu acho que realmente tem um bloqueio nesse sentido, né? De Olha, dizer virou uma que sessão de psicologia aqui. Em relação sabe, a me auto-reconhecer. A se reconhecer enquanto ator, se reconhecer enquanto dramaturgo, como enfim. Talentoso também. Eu acho que, assim, primeiro, de um lado, eu só faço as coisas, eu deixo muito a minha intuição falar. E talvez coisas que estão guardadas desde lá dos meus 15 anos, ideias que eu imaginei. Por exemplo, Jantar em Família foi uma ideia que eu imaginei na minha juventude. A semente dessa ideia, né? Que eu via muita novela, as novelas se passando no Leblon, e era sempre aquela família classe média alta, branca, loira, linda, rica. E eu já naquela época me incomodava isso. Cara, isso não é a realidade. Olha o que eu estou vivendo. Eu não vivia isso, né? Não cheguei a ser pobre, né? Não cheguei a passar nenhum tipo de necessidade nesse sentido, mas eu não me identificava quando eu via isso. Então, essa foi a semente para hoje, depois de muito regala e etc., a gente chegar nesse texto, por exemplo, e eu desenvolver esse texto, né, que fala sobre uma família que mora no Leblon, final da década de 70, é uma família rica, a trama é completamente novelesca, tem uma mãe que está em crise com o casamento e o marido morreu, e aí o filho culpa ela pela morte do pai, ela arrumou um companheiro,
e aí esse companheiro quer aplicar um golpe nela. Então tem toda essa trama novelesca em que, na verdade, a ideia central é subverter esse clichê. Como? Eu vou deixar para quem for assistir amanhã poder... Mas o que eu estava dizendo é, essa ideia, né, e outras ideias de outras sacadas que talvez eu tenha hoje, estou podendo colocar para fora, vem de muito tempo num forninho que está aqui na minha cabeça. Então eu não sei se é talento, mas é talvez uma intuição. E isso que eu queria falar também, desculpa Não, pode cortar teu comentário agora, você foi com tanta vontade, mas é muito importante falar. Eu trabalho e o que mais me guia dentro do meu trabalho é ter, eu não sei se a palavra é esmero, é cuidado, é carinho com o que eu faço. Zelo. Eu tento, tanto que às vezes a agenda aperta e a gente tem que passar uma coisa por cima da outra. Eu tô, por exemplo, nesse final de ano, se a gente tivesse uma semana atrás conversando, ou 2 semanas atrás, eu ia estar com 2 espetáculos do Centro Cultural, eu tenho a leitura de amanhã, eu tenho mais 2 espetáculos em dezembro, né, em que eu estou participando, e às vezes a agenda aperta e eu acabo tendo que deixar um compromisso por outro, e isso me destrói, entendeu? Eu me cobro bastante, eu quero estar em todo lugar ao mesmo tempo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Não dá pra abraçar o mundo com os braços. Tá virando uma sessão de psicologia mesmo. E aí eu tento, porque eu prezo muito por isso. Pela excelência. E pelo cuidado. Eu posso nem ser excelente, entendeu? Eu não vou prometer entregar excelência, mas eu vou prometer entregar cuidado. Se você me der um personagem... Né? Como, por exemplo, eu estava falando do Grupo Caetés, o Paraibuco, o Glauber, ele me presenteou com o Zé Poeta, que era um poeta que vagava pelas cidades, né, do interior da Paraíba, entre Paraíba e Pernambuco, por isso o nome Paraibuco, e ele vagava vendendo cordéis nas feiras. Ele encontra um jovem pipita, jovem órfão, que o sonho dele é conhecer o mar. Cara, quando eu vi isso, eu falei, cara, que coisa linda. E aí, para a construção desse personagem, eu fui atrás de referência, Patativa do Assaré, fui ler cordel, fui escutar um pouco da cultura que eles contam através da dança também dentro do espetáculo. Então, fui conhecer o que era o coco, o que era o maracatu, o que é a história em volta de tudo isso, a origem, as referências, a ligação com os povos que vieram para cá. Estudar, né? Porque eu gosto de aprofundar e levar com esmero, né? Construir o meu trabalho com esmero, para que amanhã, depois, 1 ano, eu possa olhar para trás e falar, caramba, como ficou legal isso daqui, né? Como foi entregue com carinho, ter uma lembrança boa, como foi com Jesus. Até hoje, coisas de Jesus do Superstar, que foi lá a minha virada, né? E coincidentemente a gente fecha um ciclo quase de 1 ano agora, né, com essa leitura. Eu ainda trago muito de Jesus, o personagem, né, que a gente... Jesus também, mas o personagem, né, que eu construí, que construímos, não fui eu que construímos juntos, toda a equipe. Trago com muito carinho essas lembranças, sabe? E eu acho que foi entregue também com muito carinho. E por isso talvez tenha tocado tanta gente também, né? E aí, como é que funciona a leitura? Era isso que eu ia te perguntar. É um espetáculo propriamente dito ou você só vai ler o texto para uma plateia? Como é que funciona? Tá. A leitura dramatizada, em essência, a leitura dramatizada ela é uma leitura. O que se difere de uma leitura qualquer é que ela vai ter intenções. Então, em geral, a gente convida atores. Existem leituras que, enfim, né, diversas propostas diferentes podem chamar não atores também para fazer um experimento. Mas, em geral, em essência, na leitura dramatizada, ela chama um elenco de atores e esses atores leem a peça, né? Fazem a leitura da peça. Às vezes tem uma rubrica que não se lê, ou enfim, algo nesse sentido, mas é basicamente uma leitura. E aí, entregando essa forma essencial para um diretor, ele vai poder brincar com outras questões. Ele pode trazer elementos de figurino. Em geral, não é para ter, certo? Porque aí a gente já vai para uma montagem de fato, né? Ter cenário não precisa, figurino não precisa, adereços não precisa, é mais uma leitura. É quase como se você estivesse assistindo a leitura de uma radionovela, digamos assim, sim, né? Compreendi. Mas aí, enfim, para mim isso não era bastante, né? Falando da minha leitura dramatizada em específico, a gente vai trazer alguns elementos também da própria encenação. Isso porque o texto demanda isso, né? Eu lendo o texto e pensando em como adaptaria para uma leitura dramatizada, depois de ter escrito ele, eu me peguei muito nisso. Não, o espaço em que a história se passa é muito importante. Então, eu vou ter que trazer algum elemento de cenografia, ainda que mínimo.
eu vou ter que trazer as pessoas, elas têm características muito específicas, os personagens, né? Têm características muito específicas, então eu vou ter que trazer também isso dentro do texto. Como? Aí tem algumas soluções que também não vou contar, só para quem assistir. Tá, e você me falava, né, no início sobre jantar em família e de como ela era uma linha tênue entre vários assuntos. Que assuntos seriam esses? Eu fico com medo de dar spoiler, sabe? Mas eu acho mas que eu acho que vale também. Vale para deixar não precisa a pulguinha. Aprofundar. Quem assistir, eu não sei se o episódio vai antes, né? O episódio do podcast vai antes da leitura para o ar, mas quem assistir ou quem assistiu, se souber, por exemplo, que tem questões... e é engraçado. Olha como é, né? O destino, às vezes, né? Ele monta, ele encaixa. Falei, essa história já estava na minha cabeça há um tempo. E aí, esse ano, na verdade, eu tive um exercício durante uma aula, né, de um grupo de teatro, né? Uma aula de teatro que eu estava participando. E aí a gente teve uma oportunidade de eu experimentar a dinâmica que eu estava criando na minha cabeça nessa aula de improviso. E aí meio que deu certo, eu levei a ideia já para casa, comecei a escrever. E eis que a culminância de todo esse processo chega à residência, a gente tem toda a residência, e a culminância do processo vem justamente no mês da consciência negra. Jantar em Família tem um componente muito forte voltado para a questão racial. Como é que eu não vou dar spoiler? Não sei. Acho que você vai terminar tendo que dar um pouquinho de spoiler. Vai que esse episódio sai depois. Não pode. Imagina só, né? É porque a gente tem uma virada, né, dentro da história que ela toca muito nesse tema. Na verdade, a história ela é permeada por essas questões, né? Quando eu falo da família, eu falei agora há pouco, né? A gente tem toda essa trama novelesca, né? E por trás, ali pelos cantos, a gente também vai ter o mordomo. E aí vai tocar também naquele ponto, naquela discussão de sempre. O mordomo, ou a empregada, ou o motorista, ou o zelador dessas histórias clichês sempre são os nordestinos, sempre são os negros, sempre são minorias, né? Que estão marginalizadas dentro dessas histórias, né? Então a gente vai também discutir isso. Outro ponto muito importante que também está dentro disso aí, e olha que interessante, que também está no momento, a gente também está discutindo bastante isso, é uma pauta muito importante, que é as relações de trabalho, né? Eu acho que uma grande referência, isso aqui já vai ser um baita de um spoiler, para quem assistiu, é Que Horas Ela Volta. Então eu trouxe um pouco dessa história, dessa dinâmica, também como um componente importante dentro da história. Quando eu falo sobre subverter clichês, e aí eu estou falando de uma família clichê do Leblon, carioca, etc., eu também estou falando, né, de pensar essa estrutura, né? Como que uma família se mantém de pé e quem é que está por trás de toda essa organização, quem é que está dedicando a sua vida para que tudo isso funcione, né? Toda essa dinâmica familiar funcione. Então, tem esses dois temas como pontos centrais, né? A questão racial e a questão, os temas, né, das relações de trabalho. Como é que foi o processo criativo desse texto? Tá, como eu disse, né? Eu acho que tudo começa numa ideia. E é uma ideia que há muito tempo já vem trabalhada, como eu falei. Já vem ali na minha cabeça. Eu tenho outras também. Eu sou muito disso. Eu não sei se isso é normal, gente. Sessão terapia de novo. Voltando. Não sei se isso é normal, se eu preciso de remédio. Tomara que não. Mas eu fico com coisinhas, né? Batendo na minha cabeça. E eu não deixo morrer. Eu fico acreditando que um dia elas vão sair, né? E aí essa saiu. Então eu peguei essa sementinha coisinha. E aí a gente testar. Eu acho que é muito importante a gente testar. Eu tive a oportunidade de inicialmente testar nessa dinâmica, né, de improviso, já dentro desse contexto do teatro. Mas eu acho que também uma forma de testar é você pôr direto pro papel. Sem formato, pode ser de qualquer forma. Enfim, você tentar estruturar. Pegar essa ideia e tentar levá-la de uma forma racional para o papel. Isso é até mesmo que a gente aprendeu como um processo dentro da própria residência. Eu me lembro de momentos com o Flávio falando sobre isso, né? Você levar isso para o papel, escrever, estruturar. E aí foi o que eu fiz, né? Estruturei essa ideia no papel. Isso foi até antes da residência, na verdade. E aí eu meio que deixei um argumento pronto. O argumento que é, na verdade, a história... Antes de eu transformar em roteiro, seja para teatro ou para qualquer outra mídia,
é você escrever a história corrida, geralmente sem diálogo, sem nada, só o passo a passo, né? No cinema a gente vai chamar isso de escaleta, talvez, né? Se eu não estiver errado. E aí eu fiz isso, deixei ali guardadinho. Quando a gente veio para a residência, aí eu vi como oportunidade, vou pegar esse texto e vou desenvolvê-lo. Então, durante o período da residência, a gente tinha os encontros e sempre ficava uma tarefinha para casa. E nessas tarefinhas, por exemplo, Flávio falou, peguem esse texto inicial que vocês fizeram e já desenvolvam cenas, organizem eles em cenas. Então, eu fui dividir em cenas. Organizem agora os diálogos, a gente foi organizar os diálogos. E, além disso, também, o que me preocupou bastante, né, e não de uma forma negativa, pelo contrário, uma forma positiva, foi embasar essa história. Eu tenho um referencial para essa história. Por exemplo, eu fui... Já ia soltar o spoiler, gente, não pode. Mas eu fui... A gente fica cutucando ele para ver se sai. Eu fui buscar embasamento, por exemplo, histórico. Como eu vou falar dos anos 70, e eu vou falar de um contexto muito específico do Leblon, apesar de já conhecer o Leblon, já ter ido ao Leblon, eu me senti nesse dever. Eu vou procurar referências históricas. Então, eu fui ler artigo científico que falasse sobre esse contexto histórico que eu gostaria de resgatar dentro da história. Eu fui falar sobre... Enfim, né, eu fui atrás de referências que me trouxessem, me ajudassem a embasar essa história. E eu fui incluindo isso como pontos dentro da história, né? Ainda que eles não estejam de forma explícita na história, vão estar de forma implícita. E aí uma coisa que é muito peculiar minha também, enquanto eu escrevia os diálogos, né? Já estou nessa fase do escrever os diálogos, dividir as cenas, estou escrevendo os diálogos, música me ajuda muito. Olha a virada de ponto que eu vou fazer. Ele mistura todas as artes que o inspiram. É uma coisa... para tudo, na verdade, a música me ajuda, né? E aí eu já comecei a pensar aqui em trilhas sonoras para essa história. Então eu já fui buscando essas referências. E por que eu estou falando isso? Porque as músicas também me ajudaram a levar algum tipo de referência, algum intertexto para dentro do roteiro. Então, alguma referência musical que tem essa frase aqui que eu posso jogar para dentro do texto, ainda não de forma literal, mas eu posso pegar essa lógica que está nessa música e levar, por exemplo, para dentro do texto. Ou usar uma lógica que está dentro da música, ou a forma poética dela, ou o argumento que ela traz, ou enfim, o ritmo, o compasso dela, e tentar imprimir de alguma forma dentro do texto. Então, isso me ajudou bastante também. Talvez quem for assistir, ou quem já assistiu, perceba isso, principalmente nos quadros finais. A música foi essencial para eu tanto escrever isso, né, como também executar enquanto diretor, né? Imaginar como é que isso vai ser executado, como vai ser levado para o palco. Quais as tuas expectativas, então, com Jantar em Família? Além dessa leitura. Ai, gente, eu não imaginava nem que eu ia estar aqui. Mas já está Esse aqui. lugar maravilhoso, conversando com você, Bruna. Tudo isso, assim, está além das minhas expectativas. O que eu acho, né? Vou falar das minhas expectativas. Você é muito cara que vive o hoje? Eu vou mudar a pergunta. Você é um cara que vive o hoje? Eu acho de que forma não. intensa, ou é um cara que tem perspectivas para o futuro? Eu sou a pessoa que tenta ter perspectivas para o futuro. Porque eu sou, talvez, também um pouco ansioso. Eu sou muito preocupado, né? Na verdade, né? Eu me preocupo bastante. Mas eu sempre sou muito realista. Me chamariam pessimista. Tá, mas eu costumo sempre gostar de ter o pé no chão. Por isso, quando você fala, que expectativas você tem? Essa seria a hora de eu abrir meu peito e dizer assim, as melhores possíveis. Claro, é isso que a gente está esperando. Aí o que eu vou dizer? Minhas expectativas é que a pessoa goste, entenda a mensagem, porque é outro ponto também. Eu tento trazer na história, e eu acho que histórias que a gente conta são sempre oportunidades de a gente levar mensagens para o nosso público. Aquilo que eu estava falando, você fazer uma pessoa sentir algo, ou fazê-la refletir, que ela vai sair ou da tua sessão de cinema que assistiu o teu filme, ou da tua sessão de teatro que assistiu, né? Ou de um show que ouviu tua música, e ela vai sair diferente, vai fazê-la sair daqui para lá. E é isso que eu espero, que as pessoas assistam Jantar em Família e questionem sobre esses temas raciais, questionem sobre as relações de trabalho.
A gente está falando aí sobre o 6x1. Eu acho que são temas muito importantes, como eu disse, da gente discutir, da gente evoluir. Questionem, talvez, sobre o funcionamento das famílias. A gente está num tempo em que existe tanta crise, né, em relação a como que a gente vê a imagem da família. Então, acho que é importante a gente discutir isso para apaziguar, né, talvez alguns problemas que a gente tem nessas discussões. Que as pessoas também discutam espaço. A gente vai falar do Leblon. Caramba, o Leblon, se a gente parar para pensar, hoje em dia é um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Muito famoso por abrigar a elite brasileira, né? Nas novelas de Manuel Carlos. Novelas, né? Aquela coisa linda, ensolarada, prédios altíssimos, apartamentos luxuosíssimos. Mas se a gente voltar, por exemplo, 150 anos atrás, o Leblon ele era todo um espaço esquecido da cidade do Rio de Janeiro que foi utilizado para abrigar um dos quilombos mais importantes na luta anti-escravagista que teve no país. E ele era muito estratégico porque ele estava do lado de onde morava a coroa na época, né? O império na época, a família imperial. E pouca gente sabe disso, né? De que o quilombo das Camélias do Leblon residiu onde hoje, na verdade, existe uma elite, né? Então, se eu conseguir que as pessoas saiam hoje do Paulo Pontes, né? Amanhã talvez de outros teatros, né? Vejam essa história e saiam daqui para lá pensando essas coisas, indo buscar essa história, né? E reacendendo histórias que estão sendo apagadas ou que foram apagadas, para mim tá ótimo. Não precisa nem me aplaudir, não precisa nem lembrar do meu nome. Se eu conseguir te fazer sair daqui para ali, evoluir, se questionar, para mim tá ótimo. Talvez essa seja a minha expectativa. Gostei. Tá, então nossa conversa vai chegando ao final, né? Bem que você disse, Renato, se você deixar, a gente passa aqui 2, 3, 4 horas batendo papo. Muita história boa, você é um cara espetacular. Bruna, foi um prazer lhe de conhecer Deus. Pessoalmente. Tinha lhe visto no palco, agora sim, mais pertinho, né? Mas aí, onde é que o pessoal pode encontrar um pouco mais do Renato? Eu sou bem ruim de rede social. Low Posto profile. muito low profile. Mas eu tenho um perfil profissional dedicado para isso, para divulgação. Para bater papo também, tem muita gente que conversa comigo através desse perfil. Prioritariamente dentro do Instagram. Eu sei que eu deveria estar em outras redes também, mas, enfim, eu acho que o Instagram ele acaba reunindo mais gente, né? Então, @DisseRenato, Disse, D-I-S-S-E, Renato, tudo junto. Eu acho que lá consegue encontrar, se não tudo, pelo menos tudo o que eu mostro. Tem muita coisa escondida ainda. Foi um prazer te receber. Que Sucesso, sucesso, sucesso. Para nós, para todos nós. E para você de casa, muito obrigada pela companhia, pelo carinho. Nosso podcast de hoje vai chegando ao final, mas você pode ficar por dentro do cenário cultural de Campina Grande rico, viu? Através do nosso canal, do nosso podcast e também do @TM Estúdio C. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!